Namastê, tudo bem pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo, continuando a nossa saga Quem é Jeová, hoje com o tema A Gnose de Caim. Eu havia até falado desse tema como a gnose cainita, mas é a mesma coisa. É importante esclarecer algo para quem já conhece o meu trabalho há algum tempo. Eu tenho muitos textos em blogs, no Facebook, alguns que eu posto até no YouTube. Então você já deve ter ouvido ou lido algo sobre Caim. E aí de repente você vai se deparar com uma outra interpretação de Caim aqui, hoje. E normalmente as pessoas dizem, cara, você está se contradizendo, é mais uma contradição. Não é uma contradição. Como eu também já disse, todas as vezes que falei de Kabbalah, o ensinamento místico, o ensinamento cabalístico, ele tem níveis de profundidade. Então nós já examinamos um aspecto de Caim, que é aquele mais conhecido e que é Caim como filho de Samael. E Samael, como nós temos estudado nessa série, é Jeová, ou Yaldabaoth, Saclas e vários outros nomes que ele tem. Mas agora a gente vai mergulhar mais fundo no mistério de Caim, na experiência mística de Caim e como essa experiência mística funciona para nós, porque até então nós temos visto o poder dos arcontes, como o mundo foi criado, a aparição de Eva, a luz da sabedoria. Nós vamos dar um passo adiante agora para entender como é que nós saímos disso, como é que nós começamos a escapar disso, e Caim tem muito a ver com isso. Então eu vou falar sobre o livro Sobre a Origem do Mundo e depois eu vou passar para a Bíblia. E nós vamos, lendo a Bíblia, perceber indicações desse mistério. Tudo bem? Então, onde nós paramos no último vídeo? Sofia enviou a sua filha Eva para despertar Adão. Os arcontes o haviam criado, mas ele tinha luz em si, mas não tinha consciência. Então Adão é despertado por essa Eva luminosa, que é chamada no apócrifo de João de epinóia, que significa imaginação, mente imaginativa ou pensamento, imagens da mente. E voltando a Sobre a Origem do Mundo, o que acontece em seguida? Eu não vou explicar detalhadamente esse assunto hoje, mas eu preciso falar sobre ele para que vocês entendam como é que vai aparecer Caim na história. O que acontece? Os arcontes observam aquela imagem e eles ficam na maior paldurecência que você pode imaginar. Eles veem aquela figura absolutamente luminosa, extraordinária, tem um motivo para esse tesão doido que eles ficaram. Eu ainda vou falar sobre ele, porque a gente vai voltar um pouquinho na história, como eu tenho prometido. Mas eles ficam muito loucos quando eles vêm e falam, vamos pegá-la e vamos enchê-la da nossa semente. Lembrando que Adão foi feito quando eles derramaram a semente na terra, que era uma terra luminosa, uma terra que também tinha luz. E eles modelam o barro com a luz e a semente deles, que eu já falei isso em vídeos anteriores. Só que quando a Eva luminosa percebe que eles estão vindo, ao invés de apenas escapar deles, ela confunde a mente deles, como Sofia já havia feito antes. Lembra? O Yaldabaoth soprou o fôlego em Adão, mas na verdade ele soprou a própria luz, porque Sofia estava manipulando e ela estava através dele soprando luz no homem. E ela faz a mesma coisa agora. Ela deixa uma imagem, é dita, uma imagem sombria, quer dizer, não é o corpo luminoso dela, e esconde-se deles. Aonde? Na árvore do conhecimento. Se vocês lembrarem, eu falei isso lá nos 52 dias, que a árvore do conhecimento, no nível mais profundo, é um símbolo da deusa, porque era um símbolo de Nut, um símbolo de Ísis, um símbolo de Astarote. E eu falei sobre isso lá nos 52 dias. Ela se esconde na árvore do conhecimento e deixa aquela imagem sombria dela ali. E aí rola um gangbang, os caras vão pra cima dela, os arcontes vão pra cima dela e colocam semente em todo lugar que eles podem colocar. E eu não estou exagerando, é um gangbang mesmo. O primeiro gangbang da história acontece ali, ou da história, acontece ali no jardim. Só que é dito que Sofia tinha um plano com isso. E você concorda que ela poderia só sumir? Por que ela deixa a imagem dela ali? Pausa. Quase todos os sistemas que lidam com a magia sexual ou com a alquimia interna, no taoísmo, na Índia, mesmo na Kabbalah, eles têm uma restrição imensa ao derramar do sêmen.
O derramar do sêmen está sempre associado à morte, à perda de vitalidade, perda de luz, perda de energia. E até certo ponto, e até que você adquira certa gnose, é verdade. É isso mesmo que acontece, e é isso que está acontecendo com a humanidade toda, que não tem gnose, que está na ignorância. Mas a partir de certo nível, existem algumas escolas que pregam isso, o próprio derramar do sêmen pode se transformar numa forma de alcançar a iluminação. O que a Sofia quer? Que os arcontes, ao derramarem sêmen, libertem a luz que eles aprisionaram. E como que eles vão libertar essa luz? Eles vão gerar filhos em Eva. Aí pausa nessa história, depois eu volto nela. O Sobre a Origem do Mundo vai dizer sobre a criação desses filhos, vai dizer o seguinte: ela, Eva, essa Eva é chamada de imagem, quer dizer, você tem uma Eva luminosa, a Zoe, a vida, a epinóia, e você tem essa Eva que é uma Eva mais humana. Então ela, Eva, concebeu primeiro Abel, do governante principal. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque o Bahir, porque o Zohar e porque muitos outros livros da tradição cabalística dizem que Caim é filho de Samael. Só que aqui, num documento que antecede todos esses, é anterior a todos eles, isso a gente vai discutir tecnicamente no futuro, não só aqui no canal, mas em palestras, em cursos, diz que Abel foi gerado do arconte principal, ou seja, foi gerado de Samael, de Jeová, Abel. E não menciona Caim. Caim não aparece na história. Antes disso, quando os arcontes modelaram o corpo de Adão, é dito também: aquele que os liderava, que é Samael, criou sua cabeça de Adão e a medula. Se você pegar a medula óssea e a cabeça, você vai ter a imagem do leão serpente. Eu postei essa imagem esses dias, né? A cabeça de leão, o corpo de serpente, que era um símbolo planetário que alguns grupos gnósticos utilizavam ligado a Saturno, que é o próprio Aldabaoth, ele é chamado de leão serpente. Então, segundo Sobre a Origem do Mundo, a cabeça e a medula óssea são justamente a imagem do leão serpente. Daqui a pouco nós vamos voltar na história do leão serpente, não nesse vídeo, mas na sequência dele, que não será uma continuação desse assunto, nós voltaremos ao assunto lã. Não se esqueça, tá? Mas eu tenho feito isso nessa nova fase, eu tenho respondido às aparentes contradições e tenho costurado os assuntos para que vocês percebam que eu não estou falando de 1 milhão de assuntos diferentes, todos esses assuntos estão totalmente conectados. Uma coisa que eu queria pedir para você, se você está gostando desse vídeo, se você quer que o nosso trabalho chegue mais longe, aproveita agora, curta o vídeo. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se. Nós não recebemos AdSense do YouTube, então a gente não ganha dinheiro com isso. Mas se você curte, se você se inscreve, se você clica no sininho para receber as notificações, você dá um alerta aí para o algoritmo do canal, do site, e ele vai impulsionar o nosso vídeo, vai mostrar para mais pessoas e vamos chegar em mais gente com essa luz que a gente tem tentado transmitir. Então você vê aqui, Abel é gerado do governante principal e diz que a cabeça e a medula espinhal também é gerada do governante principal. E como eu disse, em textos cabalísticos, é Caim que é gerado do governante principal. Voltando, agora indo para a Bíblia, no livro do Gênesis, no capítulo 4, que é onde tem a história de Caim e Abel. Eu não vou ler o texto todo, tá? Primeiro começa assim. O homem conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: adquiri um homem com a ajuda de Jeová. E muito se discute isso. Como assim conseguir? Ela não fala de Adão, ela diz conseguir, adquirir, e essa é justamente o nome Caim, significa isso, aquisição. Então ela diz: eu conquistei um varão com a ajuda de Jeová. E é isso que discutem os cabalistas, né? Que, na verdade, este Jeová aqui, este Yahvé, seria Samael, conseguiu de Samael. E é muito interessante porque os cabalistas não associam o tetragrama, o nome de 4 letras, ao demônio, mas as próprias fontes místicas fazem essa conexão. Então ela diz que Caim foi gerado do governante principal. Caim, não Abel. Depois, diz,
depois, ela também deu à luz a Abel, irmão de Caim. E aí é uma coisa muito rasa. Ela deu à luz a Caim e depois apareceu Abel. Aí eles vão fazer oferendas. Caim vai fazer oferendas de frutos, porque ele era agricultor. E Abel vai fazer oferendas de animais do seu rebanho. Aí veja bem o que diz o verso 4. Ora, Jeová agradou-se de Abel e de sua oferenda, de sua oferta, mas não se agradou de Caim e de sua oferenda. Há uma discussão teológica imensa aqui. Por que agradou? Porque a oferta de Abel tinha sangue e a de Caim não tinha e tudo mais. Mas o segredo aqui está na identidade de Caim e Abel. Você não está lendo uma história linear. Lembra nos 52 dias? Eu peguei os filhos de Noé e disse que na verdade Noé não teve 3 filhos. Que na verdade Noé teve um filho. Que Jafé, vivendo nas tendas de Sete, ou seja, a alma de Jafé no corpo dos semitas, viveu em Canaã, né? Dominou Canaã, fez de Canaã seu servo. Então diz que ali os 3 filhos de Noé eram, na verdade, parte de uma unidade, descritos como 3. A mesma coisa acontece aqui, porque lá na frente, na história, Adão e Eva terão um outro filho, Sete. E daqui a pouco eu vou falar sobre ele, a gente vai terminar falando sobre Sete. Então o que a gente encontra aqui? Caim significa aquisição. Eva diz, consegui um varão. E Abel? Abel, em português é Abel, mas em hebraico é Hevel. Hevel significa vazio ou vaidade. Tem um livro inteiro da Bíblia para falar de vaidade. O livro do Eclesiástico, aliás, o livro do Eclesiastes, tem um Eclesiástico na Bíblia Católica, mas é do Eclesiastes, que tem toda a Bíblia, inclusive evangélica. Aquele famoso dito, tudo é vaidade, disse o pregador, quer dizer, todas as coisas são vazias. O que é dito que Jeová agradou-se da oferenda de Abel. Sobre a origem do mundo, vai dizer que é porque Abel é filho dele. Mas o que é filho de Jeová? O vazio. O apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Romanos que a criação ficou sujeita à vaidade. Ou seja, nossa criação, o universo, está sujeito ao vazio. Ou seja, está sujeito à ilusão. Está sujeito à impermanência, está sujeito ao karma, está sujeito à morte, está sujeita a deformidades. Não por sua vontade, mas por causa daquele que sujeitou. Caim é filho de Eva, vindo dos arcontes. Mas o que é em Caim que vem dos arcontes? O vazio. Caim somos nós, todos nós. Sua mãe também conquistou você com a ajuda de Yahvé. Porque se não fosse Jeová, nenhum de nós nasceria neste mundo. Isso eu vou falar no futuro. Todos nós somos Caim. Nós temos a semente divina, luminosa, mas nós todos estamos sujeitos ao vazio. E o que é que Jeová se agrada em nós? A luz dentro de nós? Não, ele se agrada do vazio, ele se agrada daquilo em nós que é a imagem dele. Aí todo mundo sabe como continua a história. Caim mata Abel. Deus questiona Caim sobre a morte de Abel, mas curiosamente, ao invés de matar Caim, ao invés de destruí-lo, como ele sempre faz, ele põe um sinal em Caim. Diz que ele fez um sinal em Caim para que ele não fosse morto, que é o versículo 15. Quem matar Caim será vingado 7 vezes. E Jeová colocou um sinal sobre Caim a fim de que não fosse morto por quem o encontrasse. Isso aqui é no mínimo estranho. Como é que ele marca Caim para que Caim não morra? E detalhe, alguém pode dizer, não, ele foi marcado para que ninguém o matasse, é um gesto de misericórdia, sei lá do que. Vou deixar a embriomologia de lado. O fato é que a genealogia de Caim não diz que Caim morreu, e foi sepultado e dormiu com seus pais. Não, isso aqui é um sinal de imortalidade. Caim não recebeu um sinal que marcava ele para falar, nossa, é o cara que Deus marcou, não mata ele não. Não foi isso. Ele recebeu um sinal de imortalidade. E o verso 16 vai confirmar isso. Olha só, estou lendo Gênesis 4,16. Caim se retirou da presença de Yahvé, ou de Jeová. Ele se afastou, ele foi para longe de Jeová. E foi morar na terra de Nod, a leste do Éden. Foda-se que é a leste do Éden, o que tem a ver? Primeiro, ele saiu da presença de Jeová. O onipresente não é tão onipresente assim, dá para sair da presença dele. E onde é
estar longe, fora da presença de Jeová. Vamos voltar porque a própria Bíblia vai responder. A terra de Nod estava a leste do Éden, correto? Veja só. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Jeová Deus plantou um jardim no Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que modelara, no leste. Lembra que eu já disse isso em vídeo, eu também já disse em textos. Éden era o planeta. No leste do Éden, no oriente do Éden, do planeta Éden, ele plantou o seu jardim. Ou seja, Adão e Eva foram banidos do jardim e amaldiçoados com a morte. No dia que vocês comerem da árvore, vocês vão morrer. É isso que diz o texto bíblico. Quando Caim mata o vazio, mata a vaidade nele, dentro dele, ele recebe uma marca de imortalidade e volta para o Éden. E voltar para o Éden é sair da presença de Jeová. Ao sair da presença de Jeová, ele pode se alimentar da árvore da vida. Ele pode se alimentar dos segredos do Oriente e assim viver eternamente. E é o que acontece com ele. Mas ainda acontece mais. No versículo 17 diz que o filho de Caim se chamava Enoque. Sabe o Enoque? Enoque significa iniciado. Como assim? Enoque? Porque depois a Bíblia vai dizer que o Sete, o outro filho de Adão e Eva, também tem um descendente chamado Enoque. São dois Enoques? Não, nós estamos lendo a mesma genealogia de lados diferentes. A Bíblia faz isso muitas vezes. O que aconteceu com Enoque? Tornou-se um construtor de cidade. E deu à cidade o nome de seu filho. Ou seja, Enoque é uma pessoa e Enoque é uma cidade. Eu já falei bastante isso, inclusive, nas tradições da Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, se menciona essa cidade, Enoque, que seria a Jerusalém celestial. Bom, aparece o Enoque, Caim e seu filho se tornam construtor de cidades, os outros descendentes de Caim vão começar a trabalhar com a música, com a produção de lâminas, de cobre, de ferro, guarda isso, que isso vai ser importante daqui a pouco. Então, a metalurgia, a construção de cidades, se origina do imortal Caim. Mas aí aparece o último filho. Versículo 25 de Gênesis 4. Adão conheceu sua mulher e ela deu à luz um filho. E lhe pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outra descendência no lugar de Abel que Caim matou. Veja bem, o que significa Sete? Caim significa adquirir, quer dizer, eu comprei, trabalhei, juntei dinheiro, adquiri, com a ajuda de Jeová. Ou seja, eu conquistei, mas foi Jeová quem me deu. Só que agora, quando nasce Sete, o que Eva diz? Deus me concedeu. Sabe que palavra está aqui? Elohim me concedeu. O Elohim de Gênesis 1, da primeira criação. Agora ela não diz adquirir. Elohim me concedeu outra descendência no lugar de Abel que Caim matou. Ou seja, é o mesmo cara. Caim, que era a aquisição de Eva, do esforço de Eva com a ajuda de Jeová, agora é um presente dos Elohim. Ele é um Deus que dá a luz a deuses. A cabeça do homem, o cérebro, as maquinações da mente que estão ligadas a Jeová foram extintas. Quer dizer, Caim decepou simbolicamente a sua própria cabeça. Só assim ele pôde absorver uma gnose efetiva. Desde que eu comecei a falar disso, apareceram muitos zombadores aqui no canal. Gente muito inteligente, muito sábia. Porque todo mundo era agnóstico até eu começar a falar de gnose. Agora eu estou falando de gnose, é um absurdo. Porque são pessoas que têm ainda Abel enraizado em si mesmos. Revela o vazio. Eles só têm as suas próprias forças. Eles não têm revelação de Elohim ainda. Então, quando isso aconteceu, que arqueólogo comprova? Cara, se você ficar nessa, você está no joguinho da razão de Jeová. A gnose é algo que transcende, que ultrapassa e que até decepa a nossa cabeça racional. Que foi o que aconteceu aqui. Por isso que muitos dizem que a marca que Caim recebeu é um símbolo solar, um símbolo na testa. Mas para a gente concluir de modo mais chocante, a
esses grupos gnósticos, eles vão se separar da igreja. Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre gnose e igreja, para vocês entenderem por que igreja e gnose não são antíteses. Pelo contrário, elas são complementares. Não é porque elas se separaram que elas são inimigas, opositoras uma à outra. Elas têm se oposto de modo totalmente tolo, e fazendo isso elas estão fazendo aquilo que Jesus disse: uma casa dividida sobre si mesma, ela não prospera. E eu quero mostrar, quando eu for falar disso, que gnose de Samael não é gnose, que gnose da OTO também não é gnose, que a gnose antiga ela é gnose cristã, mas não é esse monte de bobagem que tem por aí. Mas esses grupos, eles acabaram sobrevivendo, principalmente no Oriente cristão, aonde o pensamento racional não era tão intenso, aonde não havia uma patrulha tão forte. Sobreviveu entre os monges, sobreviveu entre os místicos, inclusive a biblioteca de Nag Hammadi, que vai ser encontrada no Egito, e naquela região, Egito, e a partir dali para o leste, para o Oriente, você vai ter um cristianismo de muitas nuances, inclusive na própria Igreja Ortodoxa. Essa mentalidade, ela chegará à Rússia. E na Rússia ela vai inspirar muitos pensamentos místicos que vão contribuir com a formação da União Soviética. Ou seja, um símbolo que hoje ele é ou idolatrado erradamente pelo que não representa, ou odiado erradamente pelo que atribuíram a ele, é a foice e o martelo. A foice é um símbolo de Caim. Caim era lavrador, era alguém que plantava na terra, mas a foice também simboliza Caim decepando a cabeça de Abel, arrancando de si o joio, arrancando de si o vazio, aquilo que cresce mas não dá fruto. O martelo é o símbolo do trabalho com a pedra, do trabalho com o ferro. Os descendentes de Caim e o próprio Caim são construtores de cidades, construtores de civilização. O que aconteceu na União Soviética e acontece até hoje é que o aspecto econômico, porque na União Soviética, e até hoje o símbolo do comunismo vai defender isso, é que a foice representa os trabalhadores do campo, representava os trabalhadores do campo, e o martelo representava os operários. Claro que existe essa representação, mas o aspecto econômico, mas o aspecto das formações, das organizações de trabalho, as organizações trabalhistas, eles são apenas parte de um esforço teúrgico de transformação da sociedade. E eles se transformaram na totalidade desse movimento. A foice e o martelo, junto com o símbolo do sol gravado na testa, que simboliza o pensamento transfigurado, eles são os símbolos da alquimia, que não é feita no estalar de dedos, que não é uma gnose porque você ficou muito doidão de daime, porque você ficou muito louco de LSD. É um trabalho no campo, arrancando as raízes, as plantas que não dão fruto desde as suas raízes, e é um trabalho no metal, é um trabalho na pedra, é um trabalho sobre altas temperaturas. É uma alquimia interna que destrói a essência do demiurgo em nós, o verdadeiro opressor, o verdadeiro criador de todas as opressões desse mundo, o verdadeiro idealizador do sistema de desigualdade e distribuição de renda absurdo que esse mundo vive. Então o que você tem são os símbolos de Caim transfigurados em esforços materialistas que não têm libertado a humanidade, mas que nós, no Centro de Estudos Teós, não temos medo de resgatar, nem estes e nem outros. Então eu espero que você que está assistindo esse vídeo tenha coragem de iniciar esse trabalho em você mesmo e conte com a gente, porque uma nova era está começando e nós vamos caminhar juntos nela até o final. Muito obrigado a todos, que a luz da iluminação e da gnose brilhe sobre vocês. Namastê.